O discipulado nasceu no coração de Deus. Desde a eternidade podemos ver um Deus de relacionamento. Conforme Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem para se relacionar, e é disso que se trata o verdadeiro discipulado. O discipulado está no coração de todo aquele que, conhecendo a Deus, foi despertado para o amor ao próximo, ao ensino da verdade, à orientação e ao cuidado em reproduzir Cristo em um discípulo. Focada na multiplicação de salvos, a Pentecostal da Bíblia vive o discipulado como um relacionamento de amor e ensino, com a missão de instruir e caminhar juntos e ajudar as pessoas seguindo o exemplo de Jesus. Assim, este terá o DNA da reprodução para gerar outros discípulos. E aí, pegou a visão? A paz do Senhor, meu querido irmão. Desde já eu louvo a Deus pela sua vida e a sua participação nesse dia que nós estamos juntos aqui no nosso Encontro Nacional de Homens da Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. E eu agradeço a Deus porque Ele sempre tem sido fiel. E sempre em todos os nossos encontros Ele tem nos agraciado com as suas bênçãos, com uma palavra precisa aos nossos corações. Louvado seja Deus. Esse ano, mais uma vez, infelizmente, devido às circunstâncias, ainda estamos num formato remoto, impedidos de estarmos juntos presencialmente. Mas mesmo assim, permaneça conosco, que eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você nesse dia. E eu te faço uma petição, um convite, compartilhe o link desse nosso encontro, talvez com um amigo, um vizinho, alguém que você sabe que está precisando ouvir uma palavra de Deus, que precisa conhecer sobre a novidade de vida que Jesus veio pregar, a novidade de vida daquele que traz um arrependimento, que traz uma nova oportunidade para aquele que o encontra. Convido a você, compartilhe esse link, que desde já seja um evangelizador da palavra de Deus. E neste ano, dentro da temática, o ano do discipulado, nós vamos falar sobre homem, o discipulador. Jesus Cristo, em Mateus 28, versículo 18 adiante, ele fala: ide, fazei discípulos. Eu tenho aqui comigo até uma versão da Bíblia, a mensagem, que nos ajuda a entender um pouquinho mais de detalhes, a mensagem, o que Jesus queria dos seus discípulos. E eu vou ler para você aqui agora. Resoluto, Jesus os instruiu. Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem, de perto e de longe, sobre este estilo de vida, marcando-os pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo o que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia, após dia, até o fim dos tempos. Interessante que Jesus aqui, ele muda um pouco a questão com os seus discípulos. Aqueles que até então eram discípulos ou estavam sendo ensinados, preparados, Jesus os comissiona a se tornarem discipuladores. E dentro desse tema do nosso encontro desse ano, homem, um discipulador, o meu convite para você e o meu desejo é que Deus nos use como discipuladores. Isso tudo tem a ver com a visão que nós temos trazido ao Ministério de Homens ao longo dos últimos anos, de relevância na nossa vida espiritual, de relevância nas nossas relações, no nosso lar, na nossa casa, de relevância aonde nós servimos na igreja, onde nós trabalhamos na comunidade. Em todos esses lugares, eu e você, o Senhor nos chama a ser
discipulador, a ser um discipulador para a sua esposa, para os seus filhos, no ambiente onde você trabalha ou estuda, na comunidade em que você vive, aonde você serve a Deus. Que eu e você, nós possamos ser discipuladores. Aleluias. E com isso, fazer com que as boas novas que Jesus tanto pregou e fez questão que alcançassem o mundo, possa alcançar as vidas. E Jesus fala aqueles de perto e aqueles de longe. Perto de nós existem muitas pessoas que precisam ser discipuladas. E compete a mim e compete a você, como homem, tomar esse papel. Mais do que nunca, durante a pandemia e após a pandemia. Amém? Então, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos ouvir alguns rápidos relatos de homens do nosso ministério, trazendo um pouco da visão de Cristo sobre o que é discipulado, o que é ser discipulador. Tudo isso para nos ajudar a edificar, a sedimentar esse entendimento nas nossas vidas. E por final, nós vamos também ouvir uma preciosa palavra que o Senhor tem colocado ali através do pastor Evandro de Marechal Deodoro, que eu tenho certeza que também vai edificar muito as nossas vidas. Então, esteja conosco, esteja aí em espírito de oração, aleluias, louvando, agradecendo e com o seu coração aberto, pronto para receber as sementes e produzir. Porque tudo isso que nós fazemos aqui, o intuito é que Deus nos use. Use você, use a mim, e que nós possamos frutificar, sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Então, continue conosco, Deus nos abençoe e nós voltamos já já. Paz do Senhor a todos, é um prazer estar aqui com os irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar um pouco sobre discípulo e discipulador. Por 3 vezes Jesus fala o que é ser um discípulo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em João 13, 35, Jesus diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E em João 15, 8, Jesus diz, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então nós podemos imaginar que o discípulo é aquele que permanece na palavra de Deus, que ama seu semelhante e que dá muito fruto. Essas são as qualidades de um discípulo. Eu creio que logo após a conversão, o discípulo é levado pelo poder da palavra de Deus a amar o seu semelhante. Assim, nesse momento ele já começa a ser modelado pela palavra de Deus para se tornar no futuro um discipulador. O discipulador vai nascendo dentro do discípulo. É um processo que conduz a uma transformação de vida e a uma transformação de entendimento do que é a palavra de Deus, do que é uma vida com Cristo Jesus. Vamos meditar um pouquinho neste mesmo trecho da palavra de Deus, agora sobre o ponto de vista do discipulador.
Em João 8,31, Jesus nos indica que seremos conhecidos como discípulo dele, se nós permanecermos na palavra dele. Então isso quer dizer que se nós permanecemos na palavra de Deus, nós somos um exemplo a ser seguido. Percebem que a mesma palavra já muda de discípulo para discipulador a conduta, ao mesmo tempo que ele aprende, ele ensina. As atitudes do discipulador falam muito mais do que as suas palavras. E em João 13,35, temos a mais importante qualidade do discipulador, que é amar. O amor governa as nossas atitudes. Aquilo que amamos, fazemos com todo o nosso empenho, com todo o nosso desejo. Por isso, é através do nosso amor ao próximo é que somos conhecidos como discipuladores. Somos conhecidos como discípulos e somos conhecidos como discipuladores. E finalmente em João 15,8, nós observamos a importante afirmação de Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Dar fruto é afirmar que somos discípulos. É afirmar que somos discipuladores. O discipulador anseia por discípulos. Ele quer que isso aconteça. Então, o discipulador, ele carrega com ele as qualidades que ele obteve enquanto discípulo. Ele agora é uma outra vida. Ele é transformado para poder transformar outros. Então, o processo de transição de discípulo para discipulador, ele ocorre durante todo um trajeto da sua vida. Ele aprende e ensina. E essa forma de ser conduz ambos, discípulo-discipulador, a um processo contínuo de aprendizado e ensino. E como diz em Gálatas 5,19, até que Cristo seja formado em vós. Portanto, o processo discípulo-discipulador é o criar uma nova identidade, criar um novo ser, porque a transformação que Jesus faz na nossa vida é muito grande e ela transforma a nossa maneira de ser, nosso querer, nosso proceder, para que sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor e discipuladores do Senhor, até que Cristo seja formado em nós. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Hoje um culto diferente, culto de homens. Tuca na percussão, Gabriel no bass, Marquinhos, batera, Ivo na guitarra, Andy Moraes no teclado e voz, eu, pastor Josué,
quero te convidar a cantar juntamente conosco. Deixe tudo e venha louvar, ser feliz ao lado de Jesus. E aí, vamos pra cima? Com tudo, o Senhor Jesus é digno, digno. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Visão da minha vida, quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, venha ser feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus, com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da sua vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Com Jesus, Jesus. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Rogério Lima, sou pastor da Igreja Pentecostal da Bíblia em Xaxim, Santa Catarina, e eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre o homem como discipulador em meio à sociedade. Eu sei que você que é homem, seja casado, solteiro, viúvo, divorciado, eu sei que você tem vários níveis de relacionamento, várias pessoas que você tem amizades, seja na empresa, na faculdade, no futebol, no prédio onde você mora. Ou seja, o número e a possibilidade de pessoas que você pode ser influenciador é muito grande. Por exemplo, recentemente
eu estava lendo uma estatística que fala sobre a dificuldade do homem cristão, de se posicionar mediante uma sociedade corrompida, de um homem que tem dificuldade de ser o discipulador dos seus amigos. Veja, há uma facilidade dos nossos amigos do futebol, churrasco, do prédio, em falar de todos os assuntos, política, de profissão, sobre carros, que é algo que o homem gosta muito, carro, moto, ou até mesmo alguns homens falam sobre pornografia, sobre coisas que não edificam. Mas o homem cristão, alguns deles, não todos, tem uma dificuldade em compartilhar Cristo com seus amigos. Bom, pensando nisso, o Senhor ministrou ao meu coração 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo dizendo assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagina só aqui em Coríntios, uma cidade corrompida, emocional, espiritual, enfim, de todas as formas, uma cidade corrompida, onde precisava de um modelo de alguém que tivesse um comportamento diferenciado. E Paulo se posiciona, se coloca na disposição, dizendo assim, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. A nossa sociedade, independente de qual estado em que você more, clama por uma referência de Cristo. E nós, homens de Deus, sacerdote do nosso lar, somos essa referência, ou pelo menos precisamos ser essa referência. Lá no futebol, os seus amigos precisam ver que você é essa referência, que você imita, você copia o modelo de Cristo. No seu prédio, o seu vizinho, o seu síndico, as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, onde está acontecendo vários embates por posições políticas, de ideologias, você precisa se posicionar como alguém que copia Cristo. Paulo se colocou à disposição de assim, imitem a mim. E isso é muito sério. Isso precisa ser bem firmado em nossa mente, porque Paulo, ao dizer isso, ele estava dizendo assim, o que eu faço é o que Cristo faria. Mas a minha pergunta é, lá no futebol, no churrasco, nas conversas informais, você fala o que Cristo falaria, você se comporta como Cristo se comportaria, e isso precisa haver em nós uma disposição mental e também uma disposição espiritual para nos tornarmos o discipulador dos nossos amigos. Ser alguém que diz assim, cara, Cristo mudou a minha vida e quer mudar a sua vida também. Você pode não perceber, porque o homem tem essa dificuldade, uma percepção com relação às coisas que acontecem em sua volta. Mas se você prestar bem atenção, você vai ver que tem um amigo seu que deve estar passando por uma situação muito complicada. Talvez alguém que está precisando ouvir uma palavra que venha mudar a vida dele. E você, irmão, homem, seja você casado, divorciado, seja você solteiro, você é a resposta para essa sociedade. Você é o discipulador que essa sociedade precisa. Meus amados irmãos, homens, precisamos nos posicionar. Precisamos fazer com que a estatística venha a ser mudada e que comece a mudar a partir de mim. Mas que você também seja esse homem que venha dizer, eu também quero fazer parte dessa mudança. Que Deus abençoe você, sua casa, seu ministério, os seus grupos que você convive, seja o futebol, o prédio, seja a empresa, a faculdade, que você seja luz em meio às trevas. Que Deus abençoe. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. As provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador.
reparar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar na jornada e Ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar na jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que Ele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está no sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome dele sempre. Estamos aqui nesse dia, para nesta reunião podermos falar da palavra de Deus e fazer uma reflexão no livro de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, onde Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele como ele foi. E o Paulo, antes dele se tornar o grande pregador do evangelho, antes dele ser o grande discipulador de almas, de vidas, como por exemplo, Timóteo foi um dos que foram discipulados por ele, quando teve preso, Paulo também discipulou praticamente toda a guarnição, toda a guarda pretoriana de Nero, e ele foi um homem que ele se dispôs ao evangelho. Para ele não tinha tempo ruim, para ele não tinha meu pé me dói, ou esse frio que está fazendo. Ele nos orienta a nós sermos imitadores de Cristo, E eu queria com você também aí, varão de Deus,
que você tome a sua posição na igreja do Senhor, né? Aquilo que você tem feito de trabalho evangelístico, de trabalho de manutenção da igreja, de intercessor da igreja ou intercessor na igreja, trabalhar na assistência social, fazer trabalho de rua, entregar marmita, entregar lanche para moradores em situação de rua, né? Ser secretário da igreja, né? Ser o tesoureiro da igreja, ser aí o porteiro, manobrista da igreja, né? É um trabalho que realmente é de se louvar, irmãos. É um trabalho maravilhoso. Você poder fazer como que servindo ao Senhor e também ao seu próximo. Porque tudo que você está fazendo na igreja, para facilitar a vida dos irmãos, para melhorar a situação de culto, para melhorar a situação das pessoas chegarem na igreja, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito bom. E eu quero dizer a você, traga alguém para estar do seu lado. Seja você também um discipulador. As pessoas que chegam novas na igreja, elas ficam olhando, né, as suas ações e as ações de outro. Não deixe ele escapar, não. Chama ele para ser seu auxiliador, para você ensinar ele aquilo que você está fazendo. De repente você vai fazer outra coisa e deixa aquele seu discípulo no seu lugar. Cumpra a obra que o Senhor tem na sua vida. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que o Senhor tem para você, eu tenho certeza que mais ninguém o faria. Mas seja você um discipulador, né? Aquilo que é para você, comece a ser um multiplicador dentro da igreja, das ações que existem na igreja, podem ser feitas, né? Trabalha na obra, não desanima não. Você pode ser aquilo que você nunca pensou que seria, um discipulador, um ganhador de almas. As pessoas, elas vão para a igreja, elas olham para nós e elas não sabem como é gostoso a gente servir as pessoas, como é bom a gente ser útil. E eu quero deixar para você aqui mais uma meditação que é do Billy Graham. Ele diz assim, ó: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Fica na paz, Deus abençoe, seja um discipulador. Vivemos por fé e não por vista. Ou seja, acreditamos no Filho de Deus. E um dia nós o veremos assim como Ele é. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir,
sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curar não for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Olá, gente boa de Deus, ao Ministério de Homens a nível nacional em toda a denominação. Falar de discipulado é algo extremamente importante. Nós precisamos discipular e para discipular precisamos primeiro ser discípulos de Jesus. Implica não só no conhecimento da Escritura Sagrada, mas também numa revisão de vida, de princípios éticos, morais, para que nós possamos sim ser para a nossa casa, para essa geração, um exemplo segundo aquilo que o Senhor quer de nós. Convido você a participar, não somente do encontro de homens, mas também do processo discipular. Sejamos todos discípulos de Jesus. Beijo grande no teu coração. Olá, paz do Senhor para todos. Nós queremos louvar a Deus por esse momento tão importante em nossa denominação, esse encontro de homens. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Ricardo, o líder nacional de homens do nosso ministério. Louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Ronildo Queiroz, e por toda a diretoria nacional, pelo empenho em realizar este evento, não é? E trazemos aqui o abraço das nossas igrejas do Nordeste e para todos os pastores da nossa denominação, né? Um forte abraço nordestino. Deus abençoe a vida de vocês, não é? Estamos nessa responsabilidade de hoje, compartilhar algo com vocês. O tema, não é? Homem, um discipulador. E nós vamos estar trazendo essa mensagem baseada em Josué capítulo 24, do 14 ao 15, não é? E eu queria ler com você, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesse momento para que possamos ser um canal, Senhor, para outras vidas. Que o Teu Espírito, por bondade e misericórdia, nos use, e somos apenas o mensageiro da Tua palavra, ela que é poderosa, ela que é tremenda e ela que faz um efeito poderoso na vida de cada pessoa que a ouvi-la. Então fala conosco, estamos aqui, Senhor, rendidos a Ti, em o nome de Jesus, amém e amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não é?
E quando a gente vai olhar, irmãos, falar para homens, e nós estamos trazendo uma palavra justamente para os cabra-macho, né? Como nós chamamos aí no nosso Nordeste, e para todos os homens valentes que estão nos ouvindo, homem, biblicamente, eles são denominados por cabeça da mulher, não é verdade? Se nós analisarmos qual o significado da palavra cabeça, nós veremos o seguinte: degrau, ordem, posição, e essa ordem de Deus para a família, né? Ser cabeça, irmãos, não é simplesmente a superioridade do homem sobre a mulher, e sim a diferenciação dos papéis, ou seja, as responsabilidades distintas. E entre essas responsabilidades está ser o líder espiritual da casa, ser o líder da casa, ser o sacerdote do lar, ser, por que não, o discipulador de sua casa. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre o papel do homem como o discipulador da sua casa. Nós sabemos que o discipulado ele está enraizado no exemplo de Jesus. É uma vida tocando outra vida. A vida de Jesus toca em nós, e nós, com a vida de Jesus, tocamos em outras. Então a palavra discípulo, ela ocorre 269 vezes no Novo Testamento, e a palavra cristão apenas 3 vezes. E quando nós vamos olhar lá em Mateus capítulo 4, do 18 ao 22, baseado nesse texto aqui, né, é evidente que Jesus, ele não chamou para si meros admiradores, mas ele chamou discípulos. Quando ele está agora convocando cada pessoa, cada pescador daquele, para ser um ganhador, um pescador de homens, ele está justamente falando desse discipulado, não só para serem seus admiradores. E falar sobre verdadeiros discípulos, eles são estudantes, eles são aprendizes, eles são praticantes de Jesus e de seus ensinamentos. E foi isso que ocorreu com eles, a atender ao chamado de Jesus para se tornarem discípulos. É claro que verdadeiros discípulos requerem tempo, não se fazem discípulos de uma hora para outra, e foi isso também que ocorreu com eles ao caminharem com Jesus durante 3 anos aproximadamente. E eu preciso ser o discipulador em minha casa, lembre-se disso. Eu preciso ser um discipulador em minha casa, no meu lar. O discipulador da casa é aquele que sabe para onde ele vai e é capaz de levar consigo a sua família. Esse é o seu papel como discipulador. O seu papel como discipulador é edificar a sua família, lembre-se disso. E Josué, ele fazia muito bem esse papel. Mesmo que essa palavra discípulo, ela nunca tenha sido mencionado ou falada naquela época, não é? No Antigo Testamento, mas Josué, ele faz esse papel bem feito de discipular a sua casa. Josué capítulo 24, verso 15, quando ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? Ele não está dizendo que a minha casa servirá ao Senhor, ele está dizendo que ele só servirá ao Senhor. Não, ele está dizendo que ele e a casa dele servirá ao Senhor. E eu olho que Josué, ele está falando sobre primeiro ele, eu, não é? Ou seja, começa através de mim, ou seja, tem a minha participação. Eu tomo a iniciativa de ser o discipulador da minha casa para servir ao Senhor. Começa em nós. Nós somos chamados para isso quando nós compreendemos que nós somos o sacerdote da nossa casa, que nós somos o sacerdote do nosso lar.
eu primeiro me torno um discípulo. E foi isso que na verdade aconteceu com Josué, não é? Ele foi sendo ensinado, ele foi treinado durante aproximadamente 40 anos. Ele teve Moisés como o seu mentor, ele teve Moisés como o seu discipulador, para depois ele passar a discipular. E eu vejo isso como um discipulado de sucesso. 40 anos sendo discipulado. Olha só que coisa, não é? Nós queremos que muitas vezes o discipulado ele seja algo muito rápido na vida de outro. E principalmente no nosso lar, nós não temos a paciência para discipular a nossa casa, na verdade. Moisés, ele discipulou Josué durante 40 anos, para se tornar um grande líder de sucesso. Quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? O homem, como discipulador da sua família, ele tem esse papel, lembre-se disso. E será que nós estamos formando filhos que formarão a sociedade e a igreja do amanhã? Como está essa formação do temor ao Senhor na vida dos nossos filhos, através do nosso testemunho? Como está a nossa forma de discipular? Será que nós mesmos já somos verdadeiros discípulos? Lembre-se disso. Filhos, eles não querem simplesmente conselhos sem exemplos. E como discipulador da minha casa, será que eu tenho me preocupado com isso? Pois lembre-se, os nossos filhos serão amanhã a cópia do que nós somos hoje, daquilo que estamos vivenciando, daquilo que eles estão vivenciando conosco dentro do nosso lar. Nós temos essa responsabilidade de sermos o discipulador da nossa casa. Josué, ele tinha essa responsabilidade, discipular a sua casa, ser o discipulador da sua casa. E para discipular o lar, precisa ter a compreensão de que eu sou o sacerdote do meu lar. Ou seja, ao homem cabe a liderança espiritual da casa. Lembre-se. E para que isso, irmãos, aconteça efetivamente, é necessário um comprometimento do homem com Deus, do marido com Deus e com a sua palavra. Além de uma coerência, não é? Entre o seu falar e o seu agir. Isso é muito importante. Nenhum discipulador, preste bastante atenção, nenhum discipulador no lar consegue ser eficaz se as suas palavras não estiverem de acordo com o seu comportamento. Lembre-se disso. Eu entendo que para discipular o lar, para ser um discipulador do lar, eu preciso ter amor, eu preciso demonstrar amor. E demonstrar amor, irmão, não significa fraqueza, não, muito pelo contrário. Um discipulado regado de amor, cabe até mesmo correção, porque foi isso que aconteceu com o discipulado de Jesus. Quando ele estava discipulando os seus discípulos, em alguns momentos também, Jesus não deixou de corrigi-los. Houve vários momentos de correção por parte de Jesus, só que era cheio de amor também. E os discípulos aceitavam justamente essa correção, porque vinha repleta de amor por parte de Jesus. Então nós precisamos sermos cheios de amor para aplicar o nosso discipulado em nossa casa. É por isso, irmãos, que o discipulador da casa, ele precisa estabilizar as emoções,
Porque se o descontrole ele parte de quem está à frente da família, do sacerdote do lar, daquele que quer ser o discipulador. Os que estão sendo discipulados, eles sentirão angústia, eles sentirão insegurança e eles também sentirão falta de proteção. E consequentemente, não conseguirão estabelecer bons vínculos familiares e o discipulado não será tão eficaz. Lembre-se disso. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse só eu mesmo quero servir ao Senhor. Às vezes nós ouvimos homens falar isso. Não, o que importa é só eu servir. Se a minha família não quiser servir, não tem problema. Às vezes nós falamos isso, a salvação é individual, e falamos isso com muita frequência em nosso lar, mas não nos esforçamos para ser o discipulador da nossa casa, da nossa família. Não gastamos tempos com eles. Ele disse: olha, eu não só quero servir ao Senhor, eu quero que a minha família, eu quero que a minha casa também sirva ao Senhor. Ele nos ensina algo muito tremendo. Ele vai dizer: olha, eu não quero que a minha família só adore ao Senhor. Ele vai dizer: eu não quero só que a minha família conheça sobre o Senhor. Claro que tudo isso é muito bom, e nós devemos fazer isso, continuar adorando ao Senhor, continuar conhecendo ao Senhor. Mas nós vamos conjecturar aqui naquilo que é como se Josué estivesse falando: eu vou treinar, eu vou preparar, eu vou discipular a minha casa para servir ao Senhor. Amém? Aleluias. Eu, como discipulador, irmãos, eu edifico a minha família para servir a igreja de Cristo. Eu, como discipulador, eu edifico pessoas para servir o corpo de Cristo. Eu, como discipulador, eu edifico pessoas para servir ao reino de Deus. Eu, como discipulador, eu edifico pessoas para servir ao Senhor naquilo que Ele os quer direcionar. Esse é o meu papel: servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Quando pensamos em servir ao Senhor, o que é que vem à nossa mente? O que é que vem à sua mente quando falamos servir ao Senhor? Pensamos no serviço da igreja? É claro que o que vem à nossa mente é o quanto está difícil, não é? Em cada tempo encontrarmos líderes novos para que sejam discipulados para servir. E eu vejo que isso é uma dificuldade geral. Quando nós vamos ouvir algumas pessoas, tem homens com capacidade, mas não temos disponibilidade, não temos homens com compromisso. Temos hoje uma geração de pessoas cansadas e extremamente ocupadas com os seus próprios afazeres, e não podem doar o seu tempo para o serviço do Mestre. Josué, como um discipulador, ele também colocou para o povo a necessidade de servir ao Senhor. Ele diz no verso 14: temei ao Senhor e serviu. E para servir ao Senhor, irmãos, nós entendemos que é necessário que possamos disponibilizar nosso tempo, nosso amor e nossos interesses. Normalmente nós não estamos dispostos a renunciar o que é nosso em função do serviço em prol do reino. E eu vou observar que entre alguns discípulos de Josué está Caleb, está Otoniel. Alguns falam que era o sobrinho de Caleb, outros falam que era irmão mais novo de Caleb.
E você veja como a importância da influência da liderança, ou seja, do treinamento do discipulador, de quem foi Josué como um discipulador na sua época. Veja como foi tão importante, porque Otoniel, um dos seus liderados, ele deu continuidade depois que Josué morre, e ele se torna o primeiro juiz de Israel. E lá em Juízes capítulo 3, diz que ele trouxe paz para a terra durante 40 anos. Veja a importância desse discipulado de Josué no meio dos seus liderados. Nós precisamos ver o discipulado como algo importante para as próximas gerações. Por isso que é necessário eu discipular o meu lar. Por isso que é necessário eu fazer o discipulado no ambiente que eu estou, na minha igreja, na minha família. Nós somos chamados para discipular, seja na casa, seja na vida eclesiástica. Esse discipulado ele tornou-se muito mais claro para nós do que na própria época de Moisés e de Josué. Eles talvez não tivessem esse entendimento claro do que era ser um discipulador, fazer discípulos. Mas quando Jesus, ele vem, ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28. Ou seja, Cristo foi bem objetivo, ele foi bem claro quando ele falou que nós deveríamos fazer discípulos. Primeiro se tornar discípulos, verdadeiros discípulos, e depois fazer discípulos. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesse dia. Os ensinamentos de Jesus era algo tão tremendo que inflamava a mente dos seus discípulos. Aleluia. E agora, depois que eles foram discipulados, o Espírito do Mestre agora habitava no coração daqueles discípulos, e eles estavam finalmente a caminho de se tornarem pessoas comprometidas, pessoas servidoras, e eles também podiam agora reproduzir isso para outros, fazendo também discípulos. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero também trazer para você nesse dia, que o Espírito do Mestre Jesus está sobre aqueles que desejam serem verdadeiros discípulos. Que o Espírito do Mestre Jesus também está sobre aqueles que também desejam ser discipuladores. Ou sejam, Jesus ele foi um incrível produtor de pessoas comprometidas. Então vamos seguir os seus exemplos, vamos querer também ser discipuladores. Ser discípulos, fazer discípulos, ser o discipulador da nossa casa. Quando nós olhamos, irmãos, para esses homens aqui, são homens que nós devemos seguir o seu exemplo. Josué, Jesus, homens discipuladores. Eu quero orar com você nesse dia. Eu não sei como é o teu comprometimento em ser o discipulador da sua casa. Eu não sei como está a sua disponibilidade em ser alguém que precisa, com urgência, discipular o seu lar. Eu não sei como você está, ou se você está fazendo discipulado de sua casa, você está no caminho certo. Você está sendo alguém que vai fazer com que a sua casa, ela seja uma casa que sirva ao Senhor. E eu quero nesse momento orar com você. Eu quero que você reflita sobre tudo aquilo que nós ministramos nesse momento, em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos orar
por cada pessoa que nos ouve, por cada pessoa que essa mensagem tem chegado. Que o Senhor assim, Senhor Deus, comece a ministrar sobre suas vidas, que comece a tocar, Senhor. Nós temos uma responsabilidade como sacerdote do nosso lar, e nós entendemos que Josué, ele priorizou também a sua vida e a sua família em servir ao Senhor, e nós queremos também, Senhor, entender sobre essa responsabilidade que está sobre cada homem, que está sobre cada sacerdote, sobre cada líder do seu lar, que nós, Senhor, seremos alguém comprometido com esse discipulado em nossa casa, em sermos um discipulador do nosso lar, para que a nossa casa também seja, Senhor, um lar formado por discipuladores das próximas gerações. Eu quero nessa tarde, nessa noite, Senhor, orar, Senhor, e pedir a Tua graça, Senhor, sobre, Deus, em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos que nos ouvem agora. Como nós falamos aqui, que o Espírito do Mestre Jesus esteja sobre aqueles que desejarem serem verdadeiros discípulos e discipuladores, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Deixamos aqui mais uma vez esse forte abraço do nosso Nordeste para cada um de vocês. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Olá, pessoal, eu me chamo Claudete Versosa, sou esposa do Evandro Versosa, e nós estamos aqui como pastores em Marechal Deodoro, Alagoas. E eu gostaria de lhe trazer uma palavra com um tema muito pertinente, que é: o homem pode ser um discípulo ou pode fazer discípulos na área social? Como ele pode fazer? Como ele deve se envolver? Certa vez o meu pai sentiu um desejo de trabalhar ajudando aqui no projeto que nós temos, que é o Projeto Alfa. Ele gostaria de se envolver fazendo bolo, fazendo pão, fazendo pastel, ensinando essas crianças a manusear massa no ramo de padaria. E acredite, viu? Dá certo. Com esse ensinamento, ele poderia criar vínculos, ele pode criar esse vínculo chegando até a família dessas crianças, e aí deixando uma porta aberta para falar de Jesus. E não só falar de Jesus, mas mostrar como nós devemos viver esse amor, esse Jesus. A turma aqui do Louvor, eles fazem parte desse projeto. Eles ensinam as crianças a manusear um instrumento. E olha, é muito bom e gratificante, porque as crianças, além de aprender, elas começam a criar um vínculo tão forte que termina ficando aqui conosco. E aí as famílias vêm ver o que está acontecendo. E aí o resultado vocês já sabem, né? É positivo. Eles acabam gostando. Uns ficam, outros até que não. Mas a gente cria aquela amizade, aquele vínculo. Não há desculpa para você, como homem, dizer que não sabe fazer nada. O pouco que você sabe vai ajudar o seu próximo. Qual foi a ferramenta que o Senhor lhe deu? Qual é o teu atributo? Você já pensou em ajudar alguém com isso que você sabe fazer? Então se levante. O que é que você está esperando? Você foi chamado para fazer a diferença ainda nessa geração. Ah, você não sabe como fazer? Olha a sua volta. Olha a necessidade da sua comunidade, ou até mesmo das pessoas que moram próximo à igreja que você serve. Com certeza, você vai se encaixar. Crie um ambiente, faça uma reunião. Não comece com coisas mirabolantes, coisas grandes. Comece pequeno. E aí, o Deus que nós servimos vai dar o crescimento e estratégia para você dar continuidade. Acredite. Queira fazer a diferença no meio dessa multidão.
Não queira só fazer parte dela, indo para onde todo mundo está indo. Jesus está lá na frente, eu vou também com essa multidão. Não, faça a diferença. Ande com o seu alimento para outras pessoas. Eu tenho certeza que quando você começar, Jesus ele vai te abençoar. E você vai olhar e vai dizer, valeu a pena começar. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Sem Jesus não dá para viver feliz. Não. Jesus é a verdade, vida, paz e amor sem fim. Amigo verdadeiro, morreu por amor na cruz. Agora está vivo, dando salvação e luz. Jesus ama você, Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. De Jesus liberta o homem pecador, tirando a tristeza e tudo que causa dor. Restauração e a vida eterna Ele pode dar. Só Jesus. Junto ao homem Ele veio para nos salvar. Então diz aí, Jesus ama você, Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim. Jesus ama você, Ele quer te ver feliz, te dará paz e perdão, graça e amor sem fim, graça e amor sem fim, graça e amor sem fim. Graça e amor sem fim. Só Jesus, Jesus. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez já caminhando para o encerramento do nosso encontro nessa noite. Tenho certeza que foi bênção na sua vida. Quero do fundo do coração agradecer a sua presença, o tempo que esteve conosco, agradecer a todos os pastores e pastoras envolvidas, né, que nos ajudaram nessa preparação. E eu tenho certeza que brevemente teremos a oportunidade de juntos estarmos celebrando ao Senhor. Vai chegar esse tempo. E eu peço que enquanto isso não chega, que você, homem, seja aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, assim como nós aprendemos, um instrumento de Deus como um discipulador. Que você ajude, né? Vamos voltar agora a ter uma outra transição logo, logo. Uma transição de retorno para aquilo que talvez seja o nosso novo normal. Voltaremos para as nossas comunidades, voltaremos às nossas atividades e que você possa ser usado por Deus para conduzir a sua família, para ajudar na sua igreja nesse retorno. Amém? Então agradeço mais uma vez, lembrando que esse vídeo estará disponível no nosso canal, para que você possa eventualmente assisti-lo novamente ou compartilhar com alguém que você
tenha vindo na sua mente e que você acha importante. Amém? Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame da graça dele sobre a sua vida, meu irmão, aonde você estiver, no seu ministério, na sua casa, nos seus sonhos, que o Senhor nos use como discipuladores e nos use como aqueles que proclamam o evangelho da salvação nos quatro cantos dessa terra. Que o Senhor fortaleça a sua vida, que o Senhor inspire o seu coração em todas as coisas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Um forte abraço.